O livro que eu escolhi é apenas tangencialmente um policial. Digo isto porque, apesar de ser considerado um policial, apesar de ter as personagens de um policial, é bastante diferente do policial típico, popularizado, por exemplo, por Agatha Christie. Bem, mas para começar vou introduzir a autora, mesmo que esta não precise de introduções. Patricia Highsmith nasceu no Texas em 1921, morreu na cidade suíça de Locarno, 74 anos depois. É uma das escritoras policiais mais conceituadas a nível global. Escreveu 11 coleções de contos, um deles póstumo, ganhou 5 prémios e escreveu 22 romances, sendo os mais conhecidos Strangers on a Train e O Talentoso Mr. Ripley, tendo o primeiro até conseguido uma adaptação para cinema por Alfred Hitchcock. No entanto, o livro que vou falar não é nenhum deles. O livro que vou apresentar chama-se O Preço de um Cão, ou A Dog's Ransom, na versão original, lançado originalmente em 1972. Neste livro nota-se principalmente como Highsmith pega nos princípios do género policial e modifica-os para contar a história como quer. Ou seja, aqui a história começa como um policial normal, uma cadela de um casal rico é raptada, é pedido um resgate, mas o criminoso é-nos apresentado logo a seguir, e é aliás uma das 3 personagens principais, uma delas coletiva, das quais temos o ponto de vista na história. Aliás, no confronto entre duas delas, temos primeiro o ponto de vista do polícia que está a investigar o caso, e no parágrafo seguinte do criminoso, sem sequer parar a fluidez da história. Para além disso, a maneira como Highsmith escreve os pensamentos e de um modo geral como as personagens se sentem para que o leitor se ponha mesmo na pele delas é fenomenal e enriquece bastante a história. Por exemplo, num dos primeiros capítulos do livro, o raptor da cadela Kenneth envia uma carta ao casal a pedir 1000 euros de resgate e assina como anónimo. Assim o casal fala entre si sobre a carta e a mulher Greta acaba por perguntar ao marido: achas que pagamos? E a autora foca-se primeiro, como prioritariamente, na pose do marido, citando Ed e abarricando o whisky, encostado ao lava-louças. A carta amarrotada estava agora sobre o escorredor, fazendo o leitor imaginar primeiro a situação antes de ler o resto do diálogo. O livro funciona também como uma crítica, e digo crítica de maneira geral, porque há uma variedade de coisas, uma variedade de problemas que são abordados subtilmente na história por Highsmith, embora algumas delas não sejam tão subtis quanto isso, como as críticas à polícia americana ou mesmo à justiça e ao sistema penal. Num dos trechos usados para constituir a contracapa da versão que utilizei, de uma coleção de livros da Europa América, traduzida por Bernadette Pinto Leite, está uma crítica bastante explícita e, passo a citar: vai ficar umas semanas sob vigilância, talvez preso. A decisão não me compete. Nunca competia, constatou Ed. Havia sempre alguém mais acima, alguém com mais autoridade, alguém que nunca se via e, em certo sentido, nem existia. E é também com fintas destas que o Highsmith tenta prender o leitor, mais pelo seu imaginário do leitor do que pela história, e de uma maneira soberba, diga-se, acrescentando várias reviravoltas na história ao longo do livro. Para finalizar, também dizer que este livro, como a maioria dos livros da autora, foi bastante bem recebido por crítica e público.